tradução, para mim, na minha vida, entrou meio que por acaso, como eu acho que acontece com muitos tradutores aí. É por acaso e não é por acaso. Eu sempre gosto de contar essa história que eu acho era interessante. Eu sou formado em publicidade, originalmente. Eu fiz comunicação na UFRJ, me formei em 98 em publicidade. Enfim, trabalhei muito tempo com vídeo, trabalhei com editora, trabalhei em agência de publicidade também. Nesse meio da comunicação, eu trabalhei em várias áreas, sempre buscando uma coisa que me satisfizesse, no sentido de realização profissional, de fazer um trabalho que eu tivesse feliz com ele. Né? E estava sempre em busca. Trabalhei com marketing também por um tempo. E dentro desses trabalhos, eu sempre era a pessoa que fazia contato, eventualmente, quando tinha que falar com alguém do exterior, quando tinha que escrever alguma coisa em inglês, quando tinha que falar com alguém ou em inglês ou em espanhol. E aí, enfim, tinha os outros idiomas rondando ali perto, mas eu nunca tinha me dado conta disso. Até que um belo dia eu estava uma prova para fazer, estava numa fila para fazer uma prova, um concurso da Multirio, que é a empresa de multimídia da Prefeitura do Rio. Encontrei uma antiga colega de faculdade fazendo, e conversando e tal. Nessa conversa, ela me fala: eu fiz um curso de formação de tradutores, estou achando muito legal. Será que você não se interessa por tradução também? Aí me deu um clique. Falei, caramba, acho que era uma boa, hein? Uma coisa que eu acho que poderia fazer bem. Eu gosto de escrever, enfim, faço esse contato com clientes de fora, de repente é uma boa. Aí fui fazer esse curso. O curso era de um ano e meio, e com 3 meses eu já comecei a trabalhar na área de tradução. É o curso de formação de tradutores da PUC. Eu fiz isso em 2005, que é a formação de tradutores em inglês e português. Então, com 3 meses desse curso, eu estava já trabalhando com tradução. Comecei a fazer freela de tradução para professores do curso. E, enfim, aí acho que eu vou investir nessa área de tradução. E aí continuei. Logo depois surgiu o curso da Estácio de tradução de espanhol, né? Que é esse curso que onde hoje eu dou aula. Aluno, eu me apresento quando dou aula direto para os alunos, eu falo, olha, eu sou cria da casa também, né? Eu comecei a fazer o curso e tal, curtindo, porque eu tenho uma chance de trabalhar com espanhol também, até então eu estava só com inglês. E eu tenho que agradecer também o olho do professor José Luiz Sanches, que ele percebeu, eu acho, nas aulas, nos exercícios, que eu tinha alguma coisa boa dentro da tradução. Então eu comecei a trabalhar com trabalhos com os professores, trabalhos para editora, revisão de conteúdo, algumas traduções pequenas. Aí comecei a trabalhar com o professor José Luiz e com a professora Merichel quando eles estavam trabalhando na tradução de conteúdo de história e de Egito Antigo, uma tradução do espanhol para o português. Passei bastante tempo trabalhando com isso. E outras coleções que foram lançadas também. Depois eu resolvi tentar ter a experiência de agência de tradução. Trabalhei com uma agência, aí ampliou, é legal que ampliou o meu leque de opções de tradução, né? Trabalhei com marketing, alguma coisa de tradução técnica na área de engenharia, algumas coisas para a Petrobras, algumas coisas para o BNDES nessa agência. Mas acabou sendo uma experiência curta, porque 6 meses depois eu fui chamado para trabalhar em um escritório de patentes. E eu passei mais de 3 anos lá, nesse escritório de patentes, quase que exclusivamente fazendo versão do português para o inglês de pareceres do NPI sobre patentes. Foi uma experiência excelente trabalhar dentro do escritório, ter uma rotina dentro da tradução, né, de 9 horas de trabalho. Foi muito legal para cristalizar o meu trabalho como tradutor. Já era tradutor, mas enfim, você ter um trabalho formal é legal para você entrar numa rotina, né? E aí saí de lá para trabalhar como terceirizado na Petrobras de tradução. Fiquei uns 3 meses, 4 meses. Acabou que eu saí porque eu recebi uma proposta para traduzir livro.
Qual tradutor não quer traduzir livro, né? Para mim foi assim, nossa, que chance, não posso perder. E como era uma coisa que eu queria muito mergulhar nessa área de livros, ficção e não ficção. Eu traduzi algumas biografias, alguns livros sobre história, e depois comecei a trabalhar com livros de ficção. Eu traduzi Stephen King, traduzi o Sobre a Escrita de Stephen King, eu traduzi o Cúdio do Stephen King, eu traduzi o Revival do Stephen King, depois alguns outros autores de ficção também. E daí não parei mais. Como eu tenho essa formação de marketing, eu acabei entrando muito por localização de marketing, de website, de conteúdo de aplicativos, né? Comecei como tradutor, depois fiz vários trabalhos de revisão. Hoje eu faço alguns trabalhos também de qualidade, de garantia de qualidade linguística, eles falam de LQA, né? E hoje eu trabalho basicamente com marketing e com videogames, que nos últimos anos virou a minha principal fonte de trabalho de tradução. Hoje eu tenho 60% de videogame e 40% de marketing. Então, o videogame surgiu através da Flávia, minha mulher, que é a tradutora de videogames há muitos anos. Ela fez um teste anos atrás, um projeto enorme, entrou e hoje em dia é a linguista principal desse projeto. Eu vim margeando esse mercado, o trabalho dela durante algum tempo, até que eu resolvi, ok, vou tentar também. Na verdade, surgiu de novo, como muitas coisas acontecem na vida da gente, por acaso. Porque através da Flávia eu fiquei sabendo que estavam procurando um editor para um jogo de futebol. São muitos que são ligados em futebol. Acho que tem uma ligação muito forte com a cultura americana, assim, acaba que acho que não tem um interesse tão grande em futebol. Realmente, comparado com o resto da população, os tradutores de videogame não são tão ligados em futebol. Mas eu sou, enfim, era tradutor e estava interessado em entrar nesse mercado. A Flávia ficou sabendo disso, falou comigo, eu corri atrás, fiz a entrevista, fui até São Paulo fazer a entrevista em 2016, começo de 2017, eu comecei a trabalhar em 2017. E desde então não parei mais, eu sou editor desse jogo até hoje. O PES, é o Pro Evolution Soccer, é o segundo maior jogo de futebol que tem, né? Enfim, trabalho com eles até hoje, como editor, e aí depois entrei em outros projetos, como tradutor, como revisor, e continuo desde então, nesse mercado de videogames, tendo cada vez mais experiências diferentes. Entrei, ou seja, num jogo que é muito grande, fazendo uma tradução, uma função de editor. Depois trabalhei com títulos alternativos, games indies, games independentes, outros grandes títulos também. Trabalhei com tradução, com revisão. Eu tinha um cliente só, hoje eu já tenho 2 clientes com regularidade de trabalho de videogames. Traduzir aventura, traduzir jogo de outros jogos de esporte. Acabei entrando muito nessa seara dos esportes também, porque eu curto muito esportes. E fui trabalhando com isso, fui me dando conta, assim, conversando com a Flávia também aqui, a gente foi se dando conta como você pode ter uma equipe de tradução de videogames, que tradução de videogames exige equipes, né? Porque são trabalhos grandes, com prazos curtos, com uma demanda de mercado grande, realmente são projetos muito peculiares nesse sentido. Só para efeito de comparação, o livro do Stephen King, por exemplo, com 400 páginas, tem mais ou menos 250 mil palavras de tradução. Um grande projeto de videogame pode ter mais de 1 milhão. Sendo que o Stephen King eu posso traduzir entre 3 e 4 meses, e o videogame a gente tem que traduzir em 2 ou 3. É necessário ter uma equipe para poder produzir uma tradução com qualidade nesse tempo exigido pelo cliente. Então, aí você forma uma equipe que é multidisciplinar. Você precisa ter um gerente geral, um gerente de projeto, gerentes ou um gerente ou gerentes de projeto, dependendo do tamanho. Os lead linguists, que são os tradutores principais, que vão dar a palavra final sobre a redação, que vão elaborar guias de estilo, que vão cuidar dos glossários que são usados, das memórias de tradução. Memórias de tradução são esses programas, né, que guardam
que cria um banco de dados das traduções que são feitas, que podem ser bilíngues ou até multilíngues. E são muito usados na tradução de videogames. A gente precisa ter esse apoio tecnológico para conseguir entregar a tradução nesse tempo necessário, né? E com uma consistência. Você imagina uma equipe que pode ter 10 tradutores, 5, 10, 15 tradutores para um jogo. Acho que 15 eu estou exagerando, mas enfim, 5 ou 10 tradutores para um jogo. E tem que ter consistência, né? Você tem vários itens de jogo, espadas, escudos, armaduras, que tem um nome, e esse nome tem que ser igual para todo mundo. Se esse nome não é igual, prejudica a jogabilidade. Então, você lança a mão desses recursos tecnológicos, de um glossário, ou seja, uma base de termos, um banco de termos que todo mundo tem igual, uma memória de tradução que é mesmo para todos os tradutores que trabalham no projeto, um guia de estilo que é para que todos trabalhem da mesma forma, que aí tem como você vai acentuar, como você vai usar maiúsculas e minúsculas, como você vai usar verbo, como se você vai usar imperativo, em que situações você vai usar, por exemplo, infinitivo, quais são os nomes de personagens, quais são os nomes de locais dentro do jogo. Tudo isso tem que estar muito controlado para a gente ter um produto final de qualidade. Você disse que quando começou a traduzir um jogo de futebol, não foi isso? Uhum, uhum. É essencial para um tradutor de videogame ser também um jogador, não necessariamente específico de futebol, mas que ele tenha uma experiência com videogames? Isso é essencial para um tradutor? Não é essencial. Não é essencial. Eu não era gamer quando eu comecei. A Flávia também, quando começou, não era gamer. A gente se apoiou numa facilidade de entender as tecnologias de tradução, uma formação tradutória muito boa, né, de estudo de tradução, e num português muito bom. Uma formação de português muito boa. É claro que você ter o gamer ajuda, o tradutor gamer ajuda porque ele entende os mecanismos do jogo melhor do que você, né? Quando você está começando, né? Você não tem experiência de videogame, vai traduzir videogame, você tem certos mecanismos que você realmente não vai entender de cara, vai precisar de ajuda de alguém que está mais habituado àquilo para poder se acostumar. Mas com o tempo você começa a entender esses mecanismos, assim, fica muito natural você já traduzir e pensar a tradução voltada para as necessidades do videogame. E aí eu te digo, é muito mais fácil você pegar um bom tradutor e transformar num bom tradutor de videogames, porque ele vai entender os meandros de videogames, já vai ter todo o repertório tradutório excelente como fundação para o trabalho dele, do que você, de repente, pegar um gamer que é um mau tradutor. Entendi. Porque as dificuldades linguísticas são muito maiores do que as dificuldades de você entender o mecanismo de um jogo. Agora, E eu defendo... pode falar. Defendo muito, e é uma coisa que eu defendo, eu falo no meu curso de tradução de videogames, eu defendo a criação de equipes multidisciplinares para tradução de videogames, com tradutores muito experientes, que talvez podem não ser gamers, mas que têm muita experiência de tradução, com gente que está ligado, com gamers que vivem aquele mundo muito intensamente e que vão, às vezes, surgir com soluções que um linguista não teria. Então, essa sinergia é muito legal, né? Usar uma palavrinha que está na moda, mas é verdade, é uma sinergia, porque a soma das qualidades do tradutor experiente, que não é tão gamer, do gamer que não tem tanta experiência em tradução, quando você junta isso, a soma é maior do que... Né? O resultado é maior do que a soma das partes. Nos nossos guias de estilo, eu falo nosso porque enfim, a agência que eu trabalho mais, mas os guias de estilo dessa agência que eu trabalho, a primeira coisa mais importante que aparece o mais importante é o jogador. É passar a informação para o jogador. A informação clara e correta sobre o jogador, ela está acima de tudo, inclusive de questões estilísticas. Claro que a questão estilística é importante, você tem que ter todo o cuidado para produzir, inclusive para botar na boca do personagem as coisas que ele falaria, de um jeito que ele falaria, né? E aí você vai desde subir o registro para um personagem que é mais culto, até descer o registro para um personagem que não é nada culto. E aí a gente tem essa preocupação, mas a informação para o jogador é o mais importante.
E quando você estava falando dessa questão de você ter um repertório linguístico, ter um conhecimento linguístico grande, mas tem que ser, não pode ficar ficar difícil para o jogador entender, né? E é uma preocupação que a gente tem de ajustar isso. Vou usar uma metáfora do futebol, porque para mim é simples assim, mas o craque não é o jogador que faz o difícil. Não é o jogador que faz o fácil parecer difícil, é o jogador que faz o difícil parecer fácil. Você olha ele jogando, ele faz uma jogada, parece que é fácil. Aí você vai tentar e ver que é totalmente difícil. E escrever simples é difícil. Escrever simples é muito difícil. Você baixar o nível de um registro linguístico não é tão simples. E ainda mais que no português a gente tem um distanciamento entre o registro escrito e o registro falado. Tá, que no inglês, eu vou falar mais do inglês, porque, enfim, é a língua que eu mais trabalho. No inglês você tem o registro falado e o registro escrito são mais próximos. No inglês você tem no português você tem um distanciamento maior disso. Então você tem que ter um esforço tradutório maior para poder simplificar a linguagem dentro de um videogame. Porque o que é a linguagem de um videogame, por exemplo, quando você vê quando você ouve uma dublagem, quando você vê uma legenda? A legenda ela é uma emulação da linguagem falada. Ela é uma linguagem escrita, mas ela tem que ter um sabor de linguagem falada, né? E a mesma forma, quando você está traduzindo para dublagem, você tem que ter o cuidado de soar natural. Você não vai ficar usando ênclise e mesóclise no personagem que está falando, que não é culto, né? Porque senão vai soar estranhíssimo. A gente tem toda essa preocupação, assim, o bom tradutor não é quem é capaz de escrever um texto empolado ou com termos raros ou difíceis. Não, é o cara que consegue realmente pegar um texto e passar. Isso, o mestrado me ajudou também a ter essa noção. Passar, por exemplo, no caso de videogame, passar para o jogador uma sensação semelhante ao que o jogador americano tem quando joga aquele jogo em inglês. Você teve você passou a sensação semelhante? Ótimo. E isso vai desde de você usar, por exemplo, no jogo de futebol, eu pegar os bordões do narrador do jogo para que quem jogue ouça o narrador falando dos bordões dele, até você fazer adaptações culturais, como tem, por exemplo, no World of Warcraft, que um personagem que era inspirado no Ernest Hemingway virou um personagem inspirado no Guimarães Rosa. São duas pessoas diferentes, com obras diferentes, em países diferentes, né? Mas que, quando você joga, você tem a sensação parecida. Sensação de que você está vendo, você está mergulhando no mundo de um escritor e de outros escritores que estão juntos ali. Então, eu acho que esse caso assim, foi extremamente feliz, que passa a mesma sensação para o jogador, e com duas pessoas que são completamente diferentes, dois escritores completamente diferentes. Ou, enfim, são dois escritores diferentes que têm seus estilos particulares, mas que têm um ethos, um mundo semelhante, um universo semelhante. Então você consegue passar mais ou menos uma mesma sensação. O grosso da tradução de videogame, do texto origem, ele ainda é o inglês? Videogame é 99,9% do material que chega em inglês para português. Muitas vezes é uma triangulação. Muitas vezes vai do japonês para o inglês e do inglês chega para a gente. Muitas vezes vem do chinês para o inglês e do inglês chega para a gente. Porque tem que passar pelo inglês. Porque tem muitas companhias de jogos, desenvolvedores de jogos japoneses, muitos desenvolvedores chinesas, produzindo em inglês, produzindo em chinês e em japonês. Mas a quantidade de tradutores especializados nesses pares, japonês, português, brasileiro e chinês, português, é muito pequena. Você precisa levar para o inglês primeiro, para aí você ter um pool de tradutores, uma quantidade de tradutores grande para poder atender isso. O inglês é a língua franca do nosso mundo. Então tem que passar por ele. Você diria que quem quer ser um tradutor de games, necessariamente ele tem que ter o inglês? Acho que sim. Não assim, você pode se especializar em alguns nichos, por exemplo, traduzindo do espanhol ou do japonês ou do chinês, mas você não vai conseguir ter volume para ser um profissional que só com essas línguas, só com uma língua que não seja inglês, você consiga fechar o seu mês, né?
Você pode ter trabalhos que outros pares de idiomas que não envolvam o inglês, mas você não vai ter volume. Assim, eu digo isso não vou dizer que eu tenho 100% de certeza, que a gente não tem certeza de nada nessa vida, mas eu acho muito difícil, muito improvável que alguém consiga se manter somente com traduções de games de espanhol para o português, ou do japonês para o português, ou do chinês para o português. Realmente, eu acho que não tem volume para isso. Então, além dessa qualificação, né, de ser um especialista em língua inglesa, né, sobretudo como tradutor, você poderia apontar, sei lá, pelo menos mais 2 características que que um profissional precisa para ser um tradutor de videogame? Tem que ter conhecimento de tecnologia. Tem que se sentir confortável com a tecnologia, tá? Não precisa saber tudo de tecnologia, você não precisa ser um hacker, você não precisa ser um rato de tecnologia, não é isso. Você precisa ter conhecimento das ferramentas básicas de dia a dia, ferramentas de tradução assistida para computador, ambiente Windows, internet, enfim, esse arcabouço que a gente usa diário, e você tem que ter conhecimento suficiente para se adaptar a pedidos de seus clientes, porque às vezes você trabalha numa ferramenta de tradução e o cliente te pede para trabalhar em outra, que você nunca viu. Você tem que ter conhecimento suficiente para se adaptar e trabalhar naquela outra ferramenta, tá? Então você tem que ser, tem essa expressão, né? Você tem que ser tecnologicamente letrado. Você não precisa saber tudo, mas você precisa ter capacidade de se adaptar a situações, a programas, a usos da tecnologia de acordo com a necessidade de cada cliente. Isso no videogame é essencial. Você tem que entender tecnologia, não dá. Até porque você precisa da tecnologia para poder conseguir cumprir prazos, manter manter a consistência dos trabalhos. A tecnologia é essencial nessa parte essencial do videogame, que é manter consistência. Né? Porque você, por exemplo, você topa uma espada no jogo que é Frost Despair, Frozen Despair, e você traduz como desespero congelado. E aí o outro traduz como desespero gelado. E aí o cara a sua missão é encontrar a espada desespero congelado. Aí você vai andar, vai para uma região do jogo e acha desespero gelado. Não, mas peraí, essa aqui não é desespero congelado. É desespero gelado, é outra. Ou é a mesma? E tá errado. Tem que ter essa consistência, não adianta, né? Tem que funcionar. Ou se não tem, desenvolve também, né? Essa habilidade que a pessoa não tem, né? Aí você faz cursos, você mergulha nisso, você se prepara, assim, né? Do mesmo jeito que você pode, a gente tem, eu dei esse curso, eu criei um curso, né, com a Flávia de tradução de videogames, pensando exatamente nos bons tradutores que precisavam conhecer esse mecanismo dos jogos, né? Que tem umas características muito peculiares da tradução de jogos, coisas que eu aprendi na prática, ter uma chance de ajudar as pessoas a já saírem com esse conhecimento quando termina o curso. Né? O curso foi pensado para isso. Assim, olha só, eu não vim aqui para ensinar vocês a traduzir muito bem videogames, mas vocês estarem preparados para, por exemplo, fazer um teste ou encarar um primeiro trabalho de videogame, porque você já tem muito mais conhecimento que a média dos tradutores que está começando a procurar a área de videogame. Tá? E aí o curso foca nessa parte tecnológica, que eu mencionei agora, tem você entender o que tecnologicamente é necessário. Esse curso da CULT também? Esse curso da CULT, esse curso que eu ofereço na CULT, que é um curso específico para tradução de videogames. E aí tem essa preocupação que eles entendam a parte tecnológica, as características de texto quando é ligado para videogame, que você tem um texto misturado com código de informática, né, código de programas, ou seja, não é só o texto, você tem código no meio, você tem opções para que o texto use plural ou singular, masculino ou feminino, dependendo de com quem o personagem está falando. São coisas que o tradutor, por exemplo, de ficção ou de não ficção, ou de marketing tem, mas, por exemplo, o tradutor de ficção ou de não ficção não vai ter no dia a dia dele. Né? O texto você sabe que o personagem é mulher ou não é mulher. No videogame você tem que ter as duas possibilidades, muitas vezes. Né? Então, esse conhecimento da tecnologia é essencial. Você tem que saber muito do inglês, conhecer muito a cultura do inglês,
né, para entender, para poder adaptar bem o conteúdo. E você precisa saber muito português, conhecer muita cultura brasileira para adaptar com qualidade. Porque se você conhece a cultura brasileira, você tem até mais subsídio para fazer essas adaptações. Por exemplo, transformar o Hemingway no Guimarães Rosa. Se é alguém que é um gamer que está muito ligado na cultura americana, não tem ligação nenhuma com a cultura brasileira, não vai ter esse insight. Quem teve esse insight nesse trabalho aí foram tradutores que certamente tinham uma formação literária. No seu artigo Tradução de Videogames, Todo o Poder ao Tradutor, você destaca a importância da localização. Fala um pouco desse processo de localização, né? Preparação, planejamento e por aí vai, por favor. A tradução de videogames é um processo de localização. O que é uma localização? A localização ela vai além da tradução. Ela é uma adaptação cultural de um conteúdo para que ele cause no idioma de destino a mesma sensação, o mesmo impacto que ele teve no idioma original. E essa adaptação cultural ela tem inúmeras implicações. E ela é não só cultural, mas ela é tecnológica também. Ela, por exemplo, nos videogames, você tem um caso que hoje em dia eu acho que a legislação mudou, mas, por exemplo, na Alemanha, até pouco tempo atrás, você não podia ter obras que fizessem referência direta ao nazismo. E tem videogames sobre a Segunda Guerra. Tem um jogo que era sobre a Segunda Guerra, que era jogado com que a participação do Terceiro Reich, dos soldados nazistas, era muito premente. E o Hitler aparecia no jogo. Esse jogo teve que ser adaptado para a Alemanha para que o líder fosse um genérico, que o símbolo da suástica fosse um símbolo genérico. E isso visualmente foi mudado, e obviamente o texto também foi mudado para tirar as referências a Hitler, criou-se um novo nome para os exércitos, então você tem uma adaptação cultural aí de texto para não citar o nazismo, não citar Hitler, por exemplo, né? Se você você tem algumas questões religiosas também, dependendo do país, você tem que fazer uma adaptação cultural no texto. Você tem, por exemplo, essa citação, quando aparecem pessoas vivas, você tem que adaptar para outras pessoas para que a coisa faça sentido, por exemplo. Sotaques é uma coisa que, de repente, está marcada em um jogo, você precisa variar. Tem um colega de trabalho, o Weber, que escreveu um artigo sobre como são os sotaques que aparecem no World of Warcraft, que são várias raças de personagens e cada uma fala de um jeito no inglês. Então, esse sotaque teve que ser adaptado para o português. Isso é uma adaptação da localização. E aí, então, você tem várias questões culturais que se apresentam na localização e você tem outras questões também, por exemplo, de espaço, que são tecnológicas. No jogo, quando você vai traduzir um jogo para videogame, você tem um espaço e número de letrinhas que você tem para traduzir que é limitado. O inglês geralmente é 20% menor do que o português. E aí você tem que fazer adaptação. Isso é mais verdade quanto menores quanto menores são as frases ou as palavras. Tá? As palavras no inglês realmente tendem a ser menor. Quando você tem uma frase grande, você acaba cortando excessos que existem no inglês e fica mais ou menos do mesmo tamanho. Eu já fiz esse exercício. Mas quando são coisas muito pequenas, você tem problemas de espaço. Então, a localização é outro problema que você tem. Na localização, você tem questões de gênero e número dependendo da estrutura do inglês. Isso vem muito do inglês, né? O inglês não tem gênero, não tem marcação de gênero, não tem marcação de número, muitas vezes. Então, você tem que adaptar isso. Isso já está tão cristalizado que os jogos já são desenvolvidos pensando nisso, né? Os produtores, os desenvolvedores de jogos já pensam que o inglês não tem gênero, não tem número, então isso vai exigir uma adaptação para outros idiomas. Então a localização é esse processo de tradução que não leva em conta não só a tradução em si, mas outros aspectos culturais, tecnológicos, que vão influenciar direto o texto e a mensagem e o impacto, a sensação que você quer causar com esse texto no leitor daquele outro idioma. Alguns estudos apontam o Brasil como o 13º país com potencial de consumo de games, né? Corrija se eu estiver errado. Com a sua experiência como tradutor de games, você consegue observar que, na prática, ainda que de maneira informal, o mercado brasileiro deste segmento vem realmente crescendo? A minha sensação é que o mercado continua crescendo.
a cada ano, jovens e jovens começam a jogar videogames. É um contingente muito grande de pessoas que vão começar a jogar videogame, sendo que os mais velhos ainda vão continuar jogando, né? Então, eu acho que tem potencial de crescimento ainda. Só para você ter uma ideia, eu vou citar 2 clientes específicos. Tem um cliente, um aplicativo, que é da área de localização, de marketing, e tem o cliente, uma agência de tradução de videogames. Na pandemia, no auge da pandemia, que a gente já está vivendo, mas no auge da primeira onda da pandemia, o meu trabalho de marketing caiu sensivelmente. Sim. E hoje ele é muito baixo comparado ao que era antes. A demanda de videogame cresceu nesse período. Por quê? Porque as pessoas voltaram para casa, se voltaram a outras formas de entretenimento. O videogame foi uma delas, foi fortíssimo. E aí, o desenvolvimento continuou, porque o trabalho de desenvolvimento de games é uma coisa que pode funcionar remotamente. Então, por mais que tenha tido uma queda, certamente teve durante os primeiros períodos de lockdown, ela não secou a produção de videogames. E depois teve um boom, porque muita coisa que ficou represada depois do auge da primeira onda apareceu de uma vez só. Então veio um volume muito grande de trabalho. E aí a primeira onda passou, o volume continuou, diminuiu pouco, mas não tanto, e eu estabeleci um novo patamar de trabalho de videogame depois da pandemia. Isso se estabilizou. Então, quer dizer, não foi uma coisa pontual. Eu acho que havia uma demanda, com o aumento da demanda eu pude conhecer mais clientes e aí ter mais acesso a novos pedidos de trabalho. Então, acho que o mercado está, assim, muito grande, tende a crescer. Eu acompanho relatórios de uma agência chamada Newzoo, que é especializada em relatórios sobre mercados de games, sobre jogadores, sobre crescimento de mercado, e a tendência ano a ano, de crescimento ano a ano desse mercado há vários anos já. Assim, Especificamente para o tradutor de games, como é que está o mercado? Tem profissional preparado em número suficiente para atender o mercado? Não tem número suficiente de profissionais preparados. Tem muitos profissionais preparados já, o mercado já tem muita gente muito boa trabalhando, mas ainda tem demanda, ainda tem espaço para mais profissionais de qualidade. Eu falo isso com os alunos também, para quem pretende entrar nesse mercado de videogame. Se você tem essas qualidades de conhecer bem o inglês, a cultura inglesa, escrever bem em português, ficar muito confortável com a tecnologia, e você tem uma atitude profissional, também é importante, de não sumir, não perder prazo, de se comunicar bem com as pessoas, com os clientes, com os gerentes de projeto, com outros tradutores, com revisores. Se você reúne essas qualidades e está chegando no mercado agora, a chance de você se estabelecer é muito grande. Porque ainda tem uma demanda reprimida, eu acho, ainda tem espaço para mais tradutores de qualidade, porque em alguns espaços a gente tem gente que não tem tanta qualidade ainda trabalhando, porque a demanda, porque os mais os de melhor formação não dão conta de tudo, né? Então tem espaço, sim. Eu acho que é um mercado que ainda, é um mercado que ainda está em expansão e que ainda necessita de recursos humanos capacitados. Quem realmente reúne todas as qualidades e vai se tornar um excelente tradutor de videogames vai se estabelecer, eu acho, no mercado. A chance disso acontecer é muito grande. No caso da legendagem, Michel, o tradutor, muitas vezes, ele trabalha diretamente com o produtor ou o diretor do filme. Ou seja, este é o cliente, né? Produtor ou diretor. Já na dublagem, quem contrata o serviço de tradução é o intermediário dos produtores e exibidores, né? Que é justamente a agência que faz a dublagem. Como funciona essa relação com o tradutor de games? Com quem ele vai lidar diretamente? Pela minha experiência, sempre com uma agência. Sempre com uma agência intermediária. Eu não conheço ninguém que trabalhe para clientes diretos. Um tradutor que trabalhe para um cliente direto na área de videogames. Eu não conheço. Falando da minha experiência nessa área. Sempre você vai passar por uma agência.
Porque a agência tem a estrutura, né, de poder chamar os outros tradutores, de poder montar a equipe, de ter os recursos tecnológicos. Muitas vezes você precisa ter acesso a um servidor para que todos os tradutores trabalhem juntos no mesmo projeto. Isso um tradutor, pessoa física ou pessoa jurídica de uma pessoa só, não vai ter. Não vai ter. Ele não tem como ele ter essa estrutura. Para um tradutor, né, indivíduo, pegar um trabalho de tradução de inglês, ou ele vai fazer uma coisa para celular muito pequena, um projeto pequeno, ou ele vai, se ele pegar um projeto maior, ele vai ter que se transvestir de agência. Ele vai ter que chamar outros tradutores, vai ter que chamar alguém, de repente um outro gerente de projeto, vai ter que chamar mais gente para conseguir dar conta do projeto. Não tem como ser com cliente direto. Eu acho que é uma coisa que eu falo já há bastante tempo. A gente tem um conceito da tradução, teórico da tradução, que é invisibilidade do tradutor. Né? Que se espera que o tradutor seja invisível, que você lê aquele texto como se fosse escrito no seu idioma. Tem uma questão política aí que eu não vou entrar nela, mas enfim, o conceito é basicamente esse. Né? O tradutor tem que ser invisível, você tem que ler o texto como se ele não fosse uma tradução. Na verdade, isso é impossível, porque a tua tradução é feita por uma pessoa no tempo e no espaço. Mas o que eu defendo, e aí de uma forma muito prática, é a visibilidade do tradutor. Ou seja, você está trabalhando na sua casa, geralmente, em frente ao seu computador, e você precisa ter contato com as pessoas. Então, você precisa aparecer online. Seja pelas redes sociais, seja por participação presencialmente, quando fora da época de pandemia, participando de congressos, fazendo cursos, né? Entrando em contato com pessoas que têm os mesmos interesses de tradução, que estão interessados em aprender tradução e aprender vários aspectos da tradução. Você tem que se tornar visível. Então, faz um perfil no Prozê, por exemplo, que é um site de empregos para tradutores. Faz um perfil no LinkedIn, que é uma rede social voltada para o trabalho. Participa de grupos em redes sociais, no LinkedIn, na Facebook, Instagram, Twitter. Procura páginas, pessoas, grupos voltados para a tradução e entra lá e acompanha, né? Eu tô pensando isso quem está começando, né, e quer entrar nesse mercado. Então você precisa criar uma rede, mesmo que seja uma rede virtual, uma rede online. Se você criar essa rede para você ter visibilidade e conseguir aparecer. Isso é essencial. E aí a formação, hoje em dia, você tem opções de formação. Como eu falei, quando eu comecei, a gente tinha Estácio, tinha PUC e não tinha mais nada. Agora a gente tem várias opções, inclusive a Estácio oferecendo cursos, né, específicos de formação. Você pode fazer uma formação geral e pode fazer com a CULT formações específicas para as áreas que você se interessa, videogames, dublagem, técnica, enfim. Né? Você tem que ter uma formação continuada e tem que procurar contato com as outras pessoas. Eu acho que assim, a gente tem um nicho que é o mercado de tradução literária, de ficção e não ficção, que é muito o tradutor voltado com o seu livro traduzindo. Mas é um nicho de mercado, é realmente um nicho. Para todos os outros, e aí pensando na localização especificamente, você tem que aparecer, tem que falar com as pessoas, tem que se mostrar para o mundo, você tem que ser visível, você tem que ser um tradutor com visibilidade mesmo, assim, porque aí você consegue fazer os seus contatos. E aí, através desse boca a boca, que antes a gente tinha o boca a boca, né? Agora você tem uma rede online, uma rede virtual para poder fazer isso. Você começa a trabalhar com as pessoas, seus trabalhos vão bem, e aí você continua trabalhando. A legendagem e a dublagem também são um mercado para o tradutor de games? São um mercado para o tradutor de games, com certeza, porque dentro dos grandes jogos, você necessariamente vai ter legendagem, muitas vezes você vai ter dublagem. Né? E aí não é uma dublagem feita direto, um contato direto do tradutor com o estúdio, mas através da agência. A agência recebe o pedido de dublagem legendária, tem uma equipe dedicada à dublagem, outra dedicada à legendagem dentro de uma agência, e aí você pode entrar nessa equipe para trabalhar com isso. Legendagem vai acabar fazendo, porque muitos dos textos que aparecem em jogos aparecem na forma de legenda, ou você tem textos que você vai ler que não são falas de jogadores, mas que são textos explicativos. E é legal você ter perguntado isso, porque a gama de tipos de texto
de gêneros textuais que você trabalha quando você está traduzindo videogames é muito grande. Você tem legendagem, que tem uma característica, você tem dublagem, que tem outra característica diferente. Né? Legendagem, você tem restrição de tamanho, você tem restrição de espaço, você não pode escrever muito, porque senão a pessoa não consegue ler. Você, então, tem formas de trabalhar a língua falada que são diferentes da dublagem, que tenta repetir exatamente o que foi dito pela pessoa no original, inclusive com as pausas para respiração. Né? A dublagem reflete muito o original. Já a legendagem tem que não refletir para poder ser útil. Né? E aí você tem textos que são, a gente fala de lore, que explicam o lore, que explicam o mundo, o universo daquele jogo, que descrevem personagens, que descrevem lugares, que descrevem situações, são textos das missões, o que o jogador tem que fazer em determinado jogo. Você tem as falas dos jogadores, dos personagens que podem estar falando entre si, podem estar falando com o jogador, né? Você tem os textos jurídicos, que são os contratos para quem compra o videogame. Você tem os textos de marketing na época de divulgação do jogo. Você tem, né, a postagem de blog, texto que vai entrar no site específico daquele jogo. Então você tem uma gama muito grande. Você tem textos que são os técnicos que explicam a mecânica de jogo. Ou seja, vá até o lugar tal e pegue 2 coisas tais para conseguir 3 negócios e fazer aquilo lá. É um texto técnico, é uma coisa. Vá para o lugar, pegue uma coisa, junte com outra para produzir uma terceira coisa. Traduzo desde isso, desde os textos que a gente chama de flavor, que é isso, descrição de lugares, descrição de personagens. Eu pego falas, diálogos, legendagens. Eu não tenho, por acaso, porque tem menos volume, eu não tenho tanto, não trabalho tanto com dublagem. Se precisasse, eu trabalharia também. Já trabalhei com dublagem, mas é uma área que eu trabalho mais. Legendagem, texto de descritivo, mecânica de jogo, texto jurídico, parte de marketing, botões que tem na interface de usuário, tudo isso eu faço. Porque eu trabalho com clientes que às vezes eu faço o jogo inteiro. Então eu pego necessariamente tudo. Tem outros clientes que eu pego só uma parte, quando é um projeto maior. E aí, quando são esses projetos maiores, eu tendo a focar mais nos diálogos, diálogos de personagens e nesses textos de descrição de personagens, de locais e tudo. É uma parte que eu costumo pegar mais, assim. A que eu mais trabalho hoje em dia é a Keywords Brasil. É uma agência era uma agência brasileira, foi comprada por uma agência de fora, a Keywords, e hoje é referência na área de tradução de videogames. Uma agência estrangeira que falam muito bem, eu nunca trabalhei com eles, mas dizem que falam muito bem, uma agência portuguesa chamada Locksmiths, tá? Que é especializada também em videogames, e tem uma outra agência brasileira do Sul, que está me fugindo o nome agora. Roundtable. São 3, assim, também não trabalhei com a Roundtable. A minha cliente, a minha agência menor que eu trabalho como cliente direto, eu não tenho como dizer, porque ela realmente um lugar muito pequeno e eu não tenho como divulgar o nome. Mas a Keywords, que eu trabalho, atesto que a qualidade do trabalho é um lugar fantástico para se trabalhar, inclusive pelo clima que tem entre as pessoas. E essas duas que eu já ouvi falar muito bem, a Locksmiths, de Portugal, e a Roundtable, que é brasileira também. Então, assim, quer começar a procurar? Vai por essas 3 aí. Mas procure agências no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, que vai ter lá, você vai ter outros contatos. Eu já consegui outros que eu fiz teste, mas ainda não comecei a trabalhar. Para quem está interessado nessa área, invista na formação, sabe? Corram atrás, porque, como eu falei, é um mercado que está realmente com necessidade de absorver mais gente competente, tá? Porque a demanda é muito grande, é um mercado em ampliação, e é muito divertido, embora trabalhoso para Dedéu, é muito divertido traduzir videogames. Então, mas você tem realmente que investir na sua formação tecnológica, de português e de inglês. E a minha dica final, que eu falo sempre para todos os tradutores, leiam autores em português. Leiam Machado de Assis, leiam Fernando Sabino, leiam Giovanni Martins, que é um cara novo, leiam Michel Laube, leiam Clarice Lispector, leiam Adélia Prado, leiam Hilda Hist, leiam
textos feitos por escritores brasileiros, porque ali vocês vão achar um monte de soluções que não vem naturalmente do inglês. Não vem naturalmente de qualquer idioma que você traduz. Vem porque são brasileiras. Leia o Guimarães Rosa, sabe? Leiam os autores brasileiros, leiam os bons textos brasileiros, ou não só livros, mas leiam cronistas brasileiros, leiam a Piauí, por exemplo, que é uma revista que tem um texto fantástico.